Oi, esse retorno aqui acho que está muito alto, tem como abaixar ele um pouco? Só as vozes. Só as vozes. Você quer que passe as vozes? Tem como tirar um pouquinho do meu grave aqui? Não sei se é só no retorno. É uma demência. Ei, som. Toca o violão pra mim.
Oi. Podemos? Ó, eu vou pedir para os irmãos ocuparem essas cadeiras que estão vazias. Sempre, né? Tem cadeira vazia aqui, ó. Aí o pessoal vai se expandindo para o lado, para trás. Vou pedir esse sacrifício para vocês, de ocupar, por favor, as cadeiras, né? Isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom. Maravilha. Ok. Boa noite, meus irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé? Vamos traçar sobre nós o sinal da cruz em renovação do dia bendito no qual nós fomos retirados do império das trevas e introduzidos no reino do Filho do seu amor, no dia do nosso batismo. E o ministro, em nome de Jesus, traçou sobre nós esse sinal e nós queremos renová-lo nessa noite, iniciar assim. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pegue a sua Bíblia na mão e abra comigo Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Vamos lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos. Capítulo 8, versículo 1. Página 1456 da Ave Maria. Amém? Glória a Deus.
palavra de Deus diz assim: de agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei, do pecado e da morte. Aleluia! Glória a Deus. Coloque a Bíblia no banco. Levante os teus braços o mais alto que você puder. Porque antes éramos escravos, mas agora somos livres, já não há mais condenação, porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós viemos aqui louvar o teu nome, Jesus. Comece a exaltá-lo com a tua voz, com as tuas palavras. Nós te adoramos e te exaltamos, Jesus. Nós iniciamos essa noite olhando para o trono onde tu estás assentado, Jesus. O véu que separava não separa mais. Nós temos livre acesso a ti. Glória ao teu nome, Jesus. Viemos aqui e nos colocamos em tua presença. Nos reunimos em tua presença para te adorar nessa noite, Jesus. Cantemos isso. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Jesus, em tua presença. Cante. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. Lá do início. Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença. Solta a tua voz. Reunimos-nos. Reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face. Contemplamos tua face. Rendemos-nos a ti. E rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós. E nos deu completo acesso ao coração do Pai, ao coração. O véu que separava, o véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Levanta teus braços só para te adorar. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós. O véu que separava, aqui. O véu que separava, declare. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, solta a tua voz. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. 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 Vamos aplaudir o nome sobre todo o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja Deus. Agora que nós levantamos o nosso coração ao Senhor, que você possa também voltar o seu coração ao irmão que está na sua direita, na sua esquerda. Deseja a ele a paz de Jesus, uma boa noite, noite de graça, de bênção na sua vida. Glória a Deus, irmãos. E nós vamos cantar aqui que é muito bom a gente se encontrar neste lugar. É bom se encontrar aqui mais uma vez ou não? Sim, glória a Deus, né? Então vamos começar assim, ó.
Como é bom a gente se encontrar aqui neste lugar, onde dois ou mais estão unidos, o Senhor está também. De repente brota lá no fundo algo que o mundo não tem. Olha o sorriso no rosto, alegria! Alegria de poder dizer que maravilha é ser um filho de Deus. Mais uma vez, como é bom a gente se encontrar. Como é bom a gente se encontrar aqui neste lugar, onde dois ou mais estão unidos, o Senhor está também. De repente brota lá no fundo algo que o mundo não tem. Alegria de poder dizer que maravilha é ser um filho de Deus. Abre os seus braços. Abre seus braços ao Pai de amor. Ao Pai de amor. E vê que Ele te ama. Lança fora a tristeza. Lança fora a tristeza. Não olhes para trás. E não olhes para trás. Sorrir é bom demais. Olha o sorrisão. Sorrir é bom demais. Quem é filho de Deus, louva. Quem é filho de Deus, louva. Que maravilha ser um filho de Deus. Que maravilha ser um filho de Deus. Quem é filho de Deus, louva. Que maravilha ser um filho de Deus. Que maravilha ser um filho de Deus. Como é bom a gente se encontrar aqui neste lugar, onde dois ou mais estão unidos, o Senhor está também. De repente brota lá no fundo algo que o mundo não tem. Cadê o sorriso no rosto? Alegria. Alegria de poder dizer que maravilha é ser um filho de Deus. Abre os teus braços ao Pai de amor. Abre teus braços ao Pai de amor e vê que Ele te ama. Lança fora a tristeza. Lança fora a tristeza. E não olhes para trás. Não olhes para trás. Sorrir é bom demais. Sorrir é bom demais. Agora cantando bem alto. Sorrir é bom demais. Quem é filho de Deus, canta. Quem é filho de Deus, canta. Que maravilha ser um filho de Deus. Que maravilha. Pode ser mais ser forte. Um filho de Deus. Quem é filho de Deus, canta. Que maravilha ser um filho de Deus. Que maravilha ser um filho de Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Aleluia. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar. Então é só cantar. E a Cristo exaltar. E a Cristo exaltar. Que sua glória encherá este lugar. Mais uma vez. Hoje é tempo de louvar a Deus. Aleluia. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar. Então é só cantar. E a Cristo exaltar. E a Cristo exaltar. Sua glória encherá este lugar. E sua glória encherá este lugar. Vem louvar. Vem louvar. Vem louvar. Vem louvar. Vem louvar. No meio dos louvores. No meio dos louvores, Deus habita. Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar. Então é só elevador em Portugal. E a Cristo exaltar. E a Cristo exaltar. Sua glória. E sua glória encherá este lugar. Vem louvar. Vem louvar. Vem louvar.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E que nós possamos, nessa alegria que nós estamos, continuar com os nossos braços erguidos, abertos a Deus. Que nós cantamos nessa segunda parte, que é no meio dos louvores que Deus habita. E nós cantamos, não só cantamos como oramos também, que é o seu prazer cumprir o que nos diz. Por isso nós vamos cantar mais uma vez agora, lentamente, que no meio dos louvores Deus habita. Tomando posse desta oração. No meio dos louvores Deus habita. É o seu prazer cumprir o que nos diz. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar. Então é só cantar. E a Cristo exaltar. E a Cristo exaltar. E sua glória encherá este lugar. Sua glória encherá este lugar. E nós vamos cantar agora, vou louvar. Vou louvar. Continue com teus braços levantados. A palavra do Senhor diz a respeito da igreja que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela, e que a igreja constituída sobre o alicerce dos apóstolos, no ministério de Pedro, liga e desliga. Nós somos essa igreja, e nós queremos nessa hora orar como igreja, rezar como igreja diante de Deus, sabendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pergunta para quem está do seu lado: você é a igreja? Você é a igreja? Agora diga para ele: então as portas do inferno não prevalecerão contra você. Nunca. Nunca. Os flagelos podem ser lançados, mas eles não alcançarão a tua tenda. Amém? Amém. É momento de nós louvarmos como igreja. Senhor, nós nos unimos à tua igreja estendida em toda a terra para te louvar. Senhor, nós nos unimos a todo o incenso que sobe da terra aos céus, agradável, Senhor, a ti. Nos unimos ao sangue dos mártires de ontem e de hoje, irmãos e irmãs que estão derramando o seu sangue hoje, por amor a ti. Nós nos unimos aos consagrados e consagradas. Nós nos unimos a toda a alma que ora nessa noite, a cada Eucaristia celebrada. Senhor, a todos aqueles que estão chamando o teu nome, cultuando tua presença, nós nos unimos e como igreja nós dizemos: seja bendito, seja louvado, seja adorado em nossas vidas, em nossas famílias. Recebe o louvor, recebe a adoração. Nós te louvamos e cantamos glória a Deus com toda a igreja, com os anjos, com os santos. Nós declaramos glória a Deus. Levante os teus braços e cante: glória a Deus, 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 glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir aquele que é digno de glória. Amém.
Glória a Deus. Bendito seja Deus. Irmãos, vamos fazer agora nosso momento de partilha em grupos. Então, eu não vou ficar numerando. 1, 2, vocês já sabem quem são, né? Mas vamos lá, vamos facilitar. Grupo 1, levante sua mão. Grupo 1. Perfeito. Grupo 1 já pode ir se encaminhando lá para fora, pegar uma mesa. Só o grupo 1, tá? Vamos fazer isso com bastante agilidade. Bem rápido. Grupo 1. Grupo 2. Cadê o grupo 2? Pode acompanhar a Marisa, grupo 2, por favor. Bem ágil, irmãos, bem ágil. Glória a Deus. Cadê o grupo 3? Levante a sua mão. Grupo 3, pode acompanhar a Janete. Vamos lá, irmãos. Agilidade. Grupo 4. Cadê o grupo 4? Mais alto, não estou vendo ninguém. Aê. Acompanha a Andréia. As partilhas dessa semana. Glória a Deus. Grupo 5. Cadê? Acompanha a Cris, gente. Maravilha, irmã Luísa. Grupo 5. Grupo 6, cadê? Mais alto, não estou vendo. Grupo 6. Acompanha o Carlos. Pega uma mesa lá fora. Grupo 7. Maravilha, vamos indo. Grupo 8. Cadê o grupo 8? Glória a Deus, pode seguir. 9. Quari. Grupo 10. Glória a Deus, gente. Boa partilha.
Jesus. Cada um dos tempos é jogado no tempo de louvor. Eles vão me explicar. Eu não consigo pregar tempo pra igual, sabe? Aqui. Oral, tá, tô lendo. Oral do mundo. Deixa a palavra penetrar o coração. Varia. Então, o seminário vai ser muito gostoso. Seminário bem feitinho. Vou falar pra você. Você tá com que dizer mais ou menos? A diocese está participando? Mais ou menos. Tem essas dificuldades. Mas tem gente aí. É aquilo que eu falei, público, mas não público de grupo de oração. Mas é bom. Mas tá bom. Hoje não tinha como. Não posso mexer no computador, eu tô limitada. Enquanto tiver medo, a palavra é que o amor vai vir. A gente já tem. Não, sim, a gente pensa que Pensamento, sujeito. Maravilha. Vamos precisar chamar, tá? Vai voltar. Vamos voltando. Vamos voltando.
Vira aqui pra irmã, tem lugar que você consegue, né? Vamos mais na frente, irmã? Ali tem um lugarzinho. Isso. Vamos aqui. Vamos lá mais na frente. Isso, tem. Isso, vamos um pouquinho mais pra frente. Tem um mais na frente aqui. Onde é a cala? Aqui, mais na frente. Opa. Cai. A Bíblia é minha. Tem um lugarzinho. Aqui, mas Bem na estamos quase frente, então. chegando. Aqui. Aqui? Um pouquinho mais pra cá, irmã. Isis, etc. Aqui. Tá bom. Isso. Obrigado. Ele ensinou ele a falar português. Vamos voltando, gente. Bom, vamos fazer isso de modo ágil, por favor. Vou voltar com agilidade. Abre o senhor faz a colheita. É verdade, irmã. Só de falação. Fazer um dia só de partilha. Vamos voltando com agilidade. Dá uma acelerada. Vamos lá, gente, com agilidade. Não precisa correr, mas aperta o passo. Isso aí, irmão. Amém? Vamos ficar em pé. Imagino que seja difícil o fato de termos pouco tempo para a partilha, né? Mas eu acredito que nós temos que prezar por esse... O Padre Eduardo fala muito isso, eu acho interessante. Ele diz assim, o que é mais importante? Falar com Deus ou ouvir Deus? Ouvir. Então vamos dar tempo para ouvir Deus. É mais importante. Então vamos nos dedicar agora, nesse momento, a preparar o coração para a palavra que vai ser pregada. A Sagrada Escritura é clara. Nós não podemos sequer dizer que Jesus é Senhor sem o mover, a ação do Espírito Santo. Essa semana toda que passou, nós fomos levados por esse itinerário de conversão a ficar diante da realidade de que nós, pelo pecado, estamos mortos. E nós queremos iniciar esse momento de oração, preparando a palavra, pedindo a Deus, Senhor, se essa é, a minha última chance, se fosse essa a minha última chance, como se fosse minha última chance, eu quero fazer essa oração como se fosse algo único, irrepetível. E eu quero nascer do teu Espírito, matar a carne, no sentido de concupiscência, de pecado, nascer do teu Espírito. Nós vamos cantar isso, preparando o nosso coração. Uma chance igual a essa
talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar meu espírito, se tiver que humilhar o meu, assim o farei. Assim o farei. Me dá mais uma chance. Quero nascer do teu espírito. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. levanta teus braços, quero nascer. Eu quero nascer do teu espírito. Quero matar minha carne. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Glória a Deus. Quero chamar aqui o Padre Eduardo. E Pedro disse, em Atos 2, 36, que toda a casa de Israel saiba, portanto, com maior certeza que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Ao ouviram estas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que ouviram de longe o apelo do Senhor nosso Deus. E com muitas outras palavras ele exortou, dizendo: salvai-vos do meio desta geração perversa. Os que receberam a sua palavra foram batizados em água, mas batizados também no Espírito Santo. E naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Ó Jesus, nós estamos aqui, queremos toda a plenitude do Divino Espírito Santo. Levante seus braços e faça o pedido. Vem, Divino Espírito Santo de Deus. Vem. Vem, Divino Espírito Santo de Deus. Uma vez mais, ajuda-me para que eu possa anunciar a palavra. Eu apresento para vocês Lázaro, que vem de Poços de Caldas, que vem para pregar para nós. E vamos estender a mão e vamos orar por ele. Vem, Divino Espírito Santo, vem ungir o seu servo. Enche-o, Jesus, com seu Divino Espírito Santo e com poder. Obrigado, Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade.
pelo sinal da Santa Cruz. Livre-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vou convidar você para ir se sentando. Uma alegria podermos partilhar a palavra de Deus nesse dia de hoje. Eu quero te convidar a olhar para o irmão que está aí do seu lado e dar uma salva de palmas para ele pela perseverança, por estar aqui mais uma semana, vindo beber dessa água viva que jorra da palavra de Deus. O tempo passou rápido, nós já estamos na 4ª semana do nosso seminário de vida no Espírito. E o assunto que eu tenho a tarefa de tratar com vocês será a salvação em Jesus Cristo. Quero te convidar a abrir comigo sua Bíblia, por favor. No Evangelho de São João, no capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 14 até o 17. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 14 até o 17. Diz assim a palavra de Deus: Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Vamos aplaudir esse texto da palavra de Deus, irmãos e irmãs. Esse texto do Evangelho de João, ele está dentro do contexto da conversa de Jesus com Nicodemos. Todos nós sabemos quem era, um doutor da lei que se aproxima de Jesus e começa um diálogo com Jesus que vai culminar naquela explicação que Jesus vai dizer para ele que era necessário nascer de novo. Nesse texto que nós ouvimos, irmãos e irmãs, o Senhor Jesus é quem faz essa declaração. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem. Para relembrar essa caminhada que nós estamos fazendo no seminário, eu queria recordar um pouco daquilo que o Fernando Nascimento partilhava conosco na semana passada. O Fernando tratava conosco sobre o pecado e o mistério da iniquidade. E nós sabemos, irmãos e irmãs, quais foram as consequências do pecado na vida de cada um de nós. A palavra vai dizer para nós, na carta aos Romanos, que o salário do pecado é a morte. Esse texto tão clássico da palavra de Deus, que vai tratar a respeito de uma das consequências do pecado, ele é tão revelador para nós porque o pecado traz para nós não só a morte física, mas ele nos mata espiritualmente. O pecado, irmãos e irmãs, rompeu a nossa união perfeita com Deus. Deus que no seu amor infinito criou a mim e a você para a eterna felicidade. Isso era o plano original de Deus para a minha vida e para a sua. Deus nos criou para a felicidade. Você pode dizer isso para o irmão que está do seu lado, por favor? Diga, Deus te criou para a felicidade. Deus então nos cria para a felicidade. E o pecado rompe, ele realiza um rompimento nessa graça de Deus para a nossa vida. E aí tem consequências. E quais foram algumas das consequências? O ser humano que foi criado por Deus, primeiro, para viver numa intimidade infinita com Ele. Você se recorda que no livro do Gênesis, a palavra de Deus vai dizer que Deus passeava
conversando no jardim com Adão, era um relacionamento de intimidade. O pecado, o que ele faz? Ele rompe o relacionamento de intimidade. O ser humano que havia sido criado para não morrer, com o pecado entra no mundo então a morte. E aí nós sabemos, o salário do pecado, conforme vai nos dizer a palavra, é a morte. E muito mais que isso, irmãos e irmãs, o pecado ele rompe a nossa intimidade com Deus, ele nos afasta de Deus, nos afasta do irmão e desorganiza o projeto inicial de Deus para a humanidade. Foram graves as consequências do pecado na minha vida e na sua vida. E a palavra de Deus, ela vai dizer, irmãos, que com aquele gesto de desobediência do primeiro homem, diz assim a palavra na carta aos Romanos, se você quiser anotar, por favor, Romanos capítulo 5, lá no versículo 19 está escrito: assim como pela desobediência de um só homem, foram todos constituídos pecadores. O Fernando deixou isso muito claro para nós na semana passada, ao dizer que todos nós, eu e você, nós somos pecadores. E se somos pecadores, nós necessitamos da graça de Deus. E um grande problema que o pecado nos trouxe. Com o pecado, e com a entrada da morte, com todas as suas consequências na história da humanidade, o ser humano se tornou finito. Agora, olha só, nós sabemos que o nosso Deus, por sua essência e natureza, é um Deus infinito, é eterno. Um dos atributos que são exclusivos da divindade é esse: Deus é um Deus eterno, portanto é infinito. Nós que nos tornamos finitos pelo pecado, estávamos então impossibilitados de chegar até Deus. No livro do profeta Isaías está escrito: não é a mão de Deus que é incapaz de nos salvar. Não é o ouvido de Deus que é demasiado surdo para nos ouvir. São os nossos pecados que colocaram uma barreira entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados são o motivo pelo qual a face de Deus se oculta. Então, irmãos e irmãs, esse relacionamento original de intimidade, essa proximidade com Deus foi rompida por causa do nosso pecado. E aí o texto do profeta Isaías que eu acabo de citar, não é a mão de Deus que é incapaz de nos salvar. Não é o ouvido divino demasiado surdo para te ouvir. Mas o nosso pecado que coloca uma barreira entre nós e o nosso Deus. Nós estávamos com o pecado, condenados ao eterno afastamento de Deus. É simples assim. O pecado condenou a mim, o pecado condenou cada um de nós, condenou você a viver eternamente afastado da presença de Deus. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer para nós. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34, anote, por favor. O próprio Jesus vai dizer que aquele que se entrega ao pecado se torna seu escravo. Irmãos e irmãs, nós estávamos por causa e por consequência do pecado, vivendo uma vida de verdadeira escravidão. Pobre de nós, afastados eternamente da presença de Deus. No entanto, irmãos e irmãs, nós sabemos que Deus é amor. E ao olhar para nós nessa situação lastimável, degradável, do afastamento de Deus por causa do pecado, vai dizer a palavra de Deus, esse texto eu gostaria que você abrisse comigo. Abra, por favor, na carta aos Efésios, no capítulo 2, um dos textos maravilhosos da palavra de Deus.
Estando a humanidade nessa situação de afastamento de Deus, estando cada um de nós completamente afastado de Deus por causa do pecado, olha só o que vai dizer a Sagrada Escritura. E vós outros, estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados que cometestes outrora, seguindo o modo de viver desse mundo, do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Também nós, todos, éramos deste número quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Éramos como os outros por natureza, verdadeiros objetos da ira divina. E aí, um maravilhoso anúncio da palavra. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência dos nossos pecados, Ele deu-nos a vida em Cristo, e é por graça que fostes salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus. Ele demonstrou assim pelos séculos futuros a imensidão das riquezas de sua graça, pela bondade que tem para conosco em Jesus Cristo, porque é gratuitamente que fostes salvos, mediante a fé. Isso não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Vamos dar uma salva de palmas para esse texto maravilhoso da palavra de Deus, irmãos? Deus, então, olhando para a humanidade decaída por causa do pecado, ao olhar para a minha vida e para a sua, Ele se compadece de nós, e na pessoa de Jesus Cristo, olha que coisa maravilhosa, Jesus, irmãos, é nosso Salvador. O próprio nome, Jesus, significa Deus salva. Então, todas as vezes que nós pronunciamos o nome de Jesus, nós estamos invocando a salvação divina sobre a nossa vida. Você pode levantar os seus braços bem alto e repetir comigo o nome de Jesus? Bem alto. Jesus. Eu acho que pode ser bem mais forte que isso. Diga o nome de Jesus. Jesus. Amém. Quando nós invocamos esse nome, a salvação começa a acontecer na minha vida e na sua. Talvez você possa perguntar assim, mas Lázaro, como é que Jesus nos salvou? Muito bem, a palavra de Deus, ela nos ajuda. Ele nos salva primeiro pela sua encarnação. Um texto maravilhoso da palavra está no Evangelho de João, no capítulo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada teria sido feito. Aí, no versículo 9 está escrito: o Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Esse texto está falando de Jesus enquanto verbo divino. Ele é o Logos. Ele é a palavra de Deus proclamada. Ele é um da Trindade. E olha só, irmãos e irmãs, na plenitude dos tempos, Jesus, que era um da Trindade, Deus com o Pai, Criador de todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, Ele resolve assumir a nossa natureza. Diz a palavra, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Diga isso para o irmão que está do seu lado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Agora, olha que maravilha o que foi a obra da encarnação. Jesus Cristo sendo Deus, o Catecismo da Igreja Católica, a nossa doutrina, vai dizer que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Sendo Deus, ao assumir a nossa natureza, Ele começa a realizar a obra de salvação como? A nossa natureza que estava decaída pelo pecado, com a encarnação de Cristo, Ele eleva a nossa dignidade. Ao assumir a nossa natureza decaída, Jesus a eleva em dignidade, realizando uma obra que nós chamamos de obra de redenção. Ele eleva a nossa dignidade. E diz aí o texto da palavra que nós ouvimos: a todos aqueles que o receberam, Ele deu-nos um poder. Olha só qual é o poder que Jesus deu para mim e para você, irmãos. Pela obra da encarnação, Ele nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Dá um sorriso bem bacana para o irmão que está do seu lado e diga para ele: você é filho, é filha de Deus. Agora, olha só, irmãos e irmãs, Jesus nos salva pela sua encarnação e Ele nos salva também pela sua morte. Olha só o que está escrito na palavra de Deus, anote por favor, na carta aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14, diz assim a palavra: é Ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam, aboliu-o definitivamente, ao encravá-lo na cruz, expoliou os principados e as potestades, e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Olha só, irmãos, ao final desse texto nós devemos dizer amém. Amém. Diga comigo amém. Amém. Olha a obra realizada. Ele cancelou o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Diz aqui a palavra de Deus, Ele perdoou os nossos pecados. E o que Ele fez com o nosso pecado? Ele o cravou na sua cruz. Irmãos, então nós somos salvos pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que, vindo ao mundo, Ele nos amou até o extremo do amor, e por amor de mim, por amor de você, sabendo e conhecendo todas as nossas fraquezas, Ele assume em si mesmo, assume no seu corpo o peso do pecado da humanidade inteira. Quando nós olhamos para uma representação, uma imagem como essa, tão bonita da cruz de Cristo, no entanto, irmãos, nós sabemos que essa imagem é um tanto simbólica, porque a palavra de Deus ela vai dizer que sobre o crucificado pesou o pecado da humanidade inteira. O livro do profeta Isaías vai dizer que ele ficou de tal modo desfigurado, que ele não era reconhecido como um ser humano. Diante dele, vai dizer a Sagrada Escritura, se cobria o rosto. Olha o que vai dizer a palavra, eu quero ler com você o texto de Isaías, no capítulo 53. Quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um rebento enraizado numa terra árida. Ele não tinha graça e nem beleza para atrair os nossos olhares. E o seu aspecto não podia seduzir-nos. Ele era desprezado, a escória da humanidade. Homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aquele diante dos quais se cobre o rosto.
ele era amaldiçoado e não fazíamos caso dele, mas em verdade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. Nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus, humilhado, mas ele foi castigado por nossos crimes, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados, graças às suas chagas. Vamos aplaudir esse texto da palavra de Deus, irmãos, aplauda comigo. Naquele momento, irmãos e irmãs, onde chegando ao limite do amor, Jesus toma a decisão. Eu te recordo aquele momento onde ele está lá no Horto das Oliveiras, e ele está orando ao Pai, e ele diz: Pai, passe de mim esse cálice. E aí, num ímpeto de amor por você, de uma coragem sobre-humana, ele diz: mas que seja feita a sua vontade. E Jesus então, ele abraça a cruz, porque ele sabia que na cruz, ele estava pagando o preço dos nossos pecados. Ali na cruz, ele cancelou o documento que estava escrito contra nós, o documento cujas prescrições nos condenavam. Aquele sangue de Cristo, que foi derramado na cruz, é poder de Deus para nos libertar de todos os nossos pecados. Aquele sangue de Jesus, que quando o soldado fere o corpo de Cristo, e de lá sai sangue e água, aquele sangue derramado no alto da cruz, ele é suficientemente poderoso para apagar todos e cada um dos nossos pecados. Diga glória a Deus comigo. Agora, irmãos, a obra de salvação, ela se realiza também pela ressurreição de Cristo. Nós sabemos que por amor de cada um de nós, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia, a morte não pôde segurar em seu poder o autor da vida. E nós sabemos que ao terceiro dia, ele ressuscita glorioso, ele ressuscita para uma vida nova. E olha só o que a Sagrada Escritura fala para nós, irmãos, num texto maravilhoso a respeito da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Está em Romanos, capítulo 6, versículo 8. Está escrito: ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos também com Ele, pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre, nem a morte terá mais domínio sobre ele. Morto ele foi uma vez por todas pelo pecado, porém ele está vivo e continua vivo para Deus. Glória a Deus, aleluia. A morte já não pôde detê-lo, porque, irmãos e irmãs, ele é o autor da vida. Então, respondendo à indagação, como Jesus nos salva? Ele nos salva pela sua encarnação, ele nos salva pela sua morte, nos salva pela sua ressurreição. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu queria tratar com vocês sobre 3 palavras maravilhosas que a doutrina da igreja fala, trazendo para nós a obra da salvação de Jesus. Uma delas é a palavra remissão. O que é isso? A palavra remissão vem de absolvição, vem de anistia, de perdão. Jesus então, irmãos, ele realiza essa obra. Ele realiza essa obra de absolvição. Ele paga o preço do nosso resgate. Você se recorda que eu disse que aquele que se entregava ao pecado se tornava seu? Nós éramos escravos do pecado. Então Jesus, ele paga o preço do nosso resgate. Nós já não somos mais escravos, mas somos livres.
porque fomos comprados para Deus. E agora escute, você não foi comprado pelo preço do ouro e nem pelo preço da prata. Você foi comprado pelo sangue glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele derramou por nós o seu sangue. É esse o preço do nosso resgate. Agora, um parágrafo aqui do Catecismo da Igreja Católica, o parágrafo 613, fala a respeito dessa graça da remissão. A morte de Cristo é ao mesmo tempo o sacrifício pascal que realiza a redenção definitiva dos homens pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo, e o sacrifício da nova aliança que reconduz o homem à comunhão com Deus, reconciliando-o com Ele pelo sangue derramado por muitos para a remissão dos pecados. Irmãos, nós fomos reconciliados com Deus em Jesus Cristo. Agora, uma outra palavra que eu quero partilhar é a palavra justificação. O que é isso? Justificação é tornar justo, é devolver dignidade. E aí, há um texto maravilhoso também que eu quero partilhar com você, do Catecismo da Igreja Católica, que está no número 1990 e 91. Diz assim: a justificação aparta o homem do pecado, que contradiz o amor de Deus, e lhe purifica o coração. A justificação ocorre graças à iniciativa da misericórdia de Deus que oferece o perdão. A justificação reconcilia o homem com Deus, liberta-o da escravidão do pecado e o cura. A justificação é, ao mesmo tempo, o acolhimento da justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. A justiça designa aqui a retidão do amor divino. Com a justificação, a fé, a esperança e a caridade se derramam em nossos corações e nos é concedida a obediência à vontade divina. Olha que bênção! A justificação nos aparta do pecado e reconcilia o homem com Deus. E a outra palavra, eu já fiz uma alusão a ela, a palavra redenção, que é elevar a nossa dignidade. A nossa natureza caída, corrompida, foi elevada em dignidade na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A carta aos Efésios fala a esse respeito. Fala que em Cristo nós somos conduzidos à estatura da maturidade de Cristo. Somos homens novos, somos mulheres novas na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu preciso declarar uma verdade para você. Só Jesus salva. Você pode repetir isso comigo? Só Jesus salva. Então levante o seu braço direito e diga bem alto comigo: só Jesus salva. Só Jesus salva. Olha só o que a palavra de Deus diz para nós. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Quando nós olhamos para a história da humanidade, nós sabemos que grandes homens já pisaram sobre essa face da terra. Grandes homens existiram. Agora o texto da palavra de Deus, ela vai declarar para nós: em nenhum outro há salvação. Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo assumiu o peso dos nossos pecados. Só Ele derramou por cada um de nós o seu sangue glorioso. Só Ele ressuscitou vitorioso, dando para mim e para você a completa libertação de todos os nossos pecados. Nós podemos então dizer de uma forma muito clara: Jesus é nosso
Salvador. Você pode dizer comigo? Jesus é o nosso Salvador. Agora, diga tomando posse dessa palavra, diga, Jesus é o meu Salvador. Jesus é o meu Salvador. Tem ainda um outro texto da carta aos Hebreus, que eu quero que você anote. No capítulo 2, no versículo 10, que vai dizer para nós que Jesus, ele é o autor da nossa salvação. Hebreus 2, 10. Aquele para quem e por quem todas as coisas existem, desejando conduzir à glória numerosos filhos, deliberou elevar à perfeição pelo sofrimento o autor da salvação deles, para que santificador e santificados formem um só todo. Jesus é o autor da nossa salvação. Bata no peito e diga, Jesus é o autor da minha salvação. Diga, Jesus é o autor da minha salvação. Agora você pode perguntar para mim, mas Lázaro, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que preciso fazer? A palavra nos orienta. Também na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9, está escrito: portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, se creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz, todo o que nele crer não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, porque todos têm um mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam, porque todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos repetir juntos? Porque todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, como ser salvo? Primeiro, tem que crer em Jesus. A palavra vai dizer que é preciso confessar com a boca e é preciso crer com o coração. Então, irmãos e irmãs, para ser salvo, é preciso que eu creia na obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso querido Papa Emérito, Bento XVI, ele vai dizer que, melhor, foi Raniero Cantalamessa, no livro O Poder da Cruz, ele vai dizer que é impossível que alguém seja cristão verdadeiro, se ao contemplar o crucificado, não sentiu o seu coração tremer. Irmãos, ao olhar para a cruz de Cristo, as nossas entranhas deveriam tremer, porque ali na cruz, Ele operou a obra da nossa salvação. Ali, irmãos e irmãs, Ele realizou essa obra maravilhosa. Então é preciso crer. Quando nós olhamos, eu disse, é uma bela imagem pintada, mas é preciso que ao contemplá-la, desperte uma fé dentro do meu coração e uma convicção. Aquele ato de amor foi pela minha vida. E reconhecer que Jesus, na cruz, salvou cada um de nós. Então é preciso crer e é preciso professar com a boca. Vamos professar com a nossa boca que Jesus é o nosso único Salvador? Sim ou não? Sim. Então levante o seu braço e diga comigo. Jesus, nessa noite, eu professo com a minha boca e creio com o meu coração que Tu és o meu único e suficiente Salvador. Eu creio que o Teu sangue derramado na cruz me libertou, me deu vida e me resgatou para Deus.
Amém. E uma outra coisa, é preciso invocar o nome do Senhor. Diz aqui a palavra de Deus que porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. E uma outra coisa fundamental, é preciso acolher o Salvador. Temos que acolhê-lo na nossa vida. É interessante que vai dizer, ensinar para nós, o Evangelho de São Lucas. Só anote, eu vou fazer somente a citação desse texto. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, está a narrativa de um diálogo que Jesus teve com um homem chamado Zaqueu. Diz a palavra de Deus que Jesus passa diante de Zaqueu, que estava em uma árvore, em um sicômoro, e diz: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que hoje eu esteja na tua casa. A palavra faz uma declaração, ela diz que Zaqueu acolheu a Jesus alegremente. Então, irmãos, é preciso acolher o Salvador Jesus, é preciso acolhê-lo não na nossa casa física, mas na casa do nosso coração, e é preciso acolher a Jesus com alegria. Quando Zaqueu acolhe Jesus com alegria, e quando ele toma uma decisão de fé, Jesus faz uma proclamação, ele disse assim: hoje a salvação entrou nessa casa. Então, quando nós cremos, quando nós professamos com a boca, quando nós invocamos o nome do Senhor, e quando nós o acolhemos com alegria, a salvação vai entrar na nossa casa. Agora, irmãos, tudo isso que eu disse é fundamental para a transformação da nossa vida. Agora, a sua vida só será radicalmente transformada se você viver um encontro pessoal com a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Um encontro com Deus. É no encontro com Deus que os cristãos experimentam essa vida nova. Eu comecei essa pregação citando para você a conversa de Jesus com Nicodemos. Irmãos, o encontro pessoal com Jesus desperta e processa em nós um novo nascimento. Um homem que faz um encontro pessoal com Jesus nunca mais será a mesma criatura. Eu pergunto para você nessa noite: você deseja viver um encontro pessoal com Jesus? Sim. Quem aqui deseja viver um encontro único, pessoal com Jesus? Levante os seus braços e diga: eu quero me encontrar com Jesus. Deus me deu a graça de viver esse encontro pessoal muito jovem. Eu tinha 16 anos de idade. Vim de uma família bem grande. Vivi uma vida completamente destruída. A minha família é grande, de modo que eu sou o 13º filho lá em casa. Então é grande mesmo. Fiquei órfão de pai com 1 ano de idade e órfão de mãe com 1 ano de idade. O falecimento da minha mãe fez a minha família se desagregar, de modo que foi cada um para um lado. A maioria dos meus irmãos se tornaram alcoólatras, se desviaram para outros caminhos. E foi nessa vida, dos 9 até os 16 anos que eu cresci. Eu me lembro bem, irmãos e irmãs, que havia os vizinhos que me viam brincando na rua. E me lembro bem da fala de uma vizinha que me olhava brincando na rua e dizia assim: esse rapaz não será um homem que vai prestar na vida. E foi nesse ambiente que eu cresci. Um jovem completamente infeliz, entristecido. Mas um dia, irmãos, num seminário como esse que vocês estão fazendo, esse seminário aconteceu no dia 20, 21 e 22 de abril do ano de 1989. Pela primeira vez, aquele menino que era infeliz,
ouviu que Deus o amava. Aquele menino que culpava Deus por todas as coisas ruins que lhe aconteciam, descobriu que a culpa não era de Deus, era do pecado. Mas fizeram esse anúncio que eu estou fazendo para vocês hoje, que Jesus morreu para pagar o preço dos nossos pecados, e Ele é o nosso único Salvador. Irmãos, eu acreditei nessa palavra de Deus, abri o meu coração para acolher o Salvador, e ali começou uma obra de transformação na minha vida. Eu me lembro que no momento de oração, vocês ainda vão viver esse momento aqui no seminário. Mas no momento, eu me lembro de ter me ajoelhado com a minha namorada, hoje minha esposa, está me acompanhando aqui, graças a Deus. Me ajoelhei um jovem infeliz. E no momento de abertura de coração, Deus entrou na minha vida. No momento de abertura de coração, Ele transformou o meu viver. Irmãos, naquele momento eu fiz uma experiência pessoal, uma experiência única, transformadora. Eu me ajoelhei um jovem infeliz, e me levantei um homem restaurado pelo poder de Deus. Essa obra de salvação começou a se estender pela minha família. Graças a Deus, muitos dos meus irmãos que estavam no descaminho, hoje estão no caminho do Senhor, porque a salvação de Jesus Cristo entrou na minha casa. Essa salvação quer entrar na sua vida nessa noite. Essa salvação quer entrar na sua vida hoje. Meu irmão, a salvação de Cristo, ela não é somente para a vida eterna, ela é também para a vida eterna, mas a salvação acontece no agora da sua vida. Eu não sei qual é a situação de vida que você está vivendo, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que trouxe você aqui até esse seminário, mas eu creio que se você abrir o seu coração nessa noite, Jesus entra e Ele vai te salvar. Ele pode salvar você dessa enfermidade, Ele pode salvar você do seu problema, Ele pode salvar o teu casamento. A salvação é algo concreto para o agora na sua vida. Se você deseja fazer essa experiência transformadora, se você deseja abrir o seu coração para essa salvação, eu convido você a ficar de pé nessa noite, para que juntos possamos invocar o nome do único Salvador. Eu quero te convidar a olhar para aquela cruz, estender comigo para ela o seu braço direito. Estenda o seu braço. Se você se sentir à vontade, fecha um pouquinho só os seus olhos, para que você esteja na presença de Deus. E diga: Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra. Diga mais alto, diga: eu creio na Tua palavra. Eu tomo a decisão nessa noite de Te acolher como único Salvador da minha vida. Eu invoco o Teu nome nessa noite, Jesus. Eu creio com o meu coração e proclamo com a minha boca que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Qual a situação na sua vida que precisa de salvação? De braço erguido, apresenta para o Senhor, apresenta para Ele. Vá apresentando o que? Qual é a circunstância? Qual é a situação que precisa de uma intervenção, de uma salvação divina? E enquanto você reza, nós cantamos essa canção. Eu olho para a cruz, E para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador,
justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Abra seus olhos e olhe para a cruz de Cristo. Quando o Filho do Homem for levantado, Ele vai atrair para si todos os homens. Irmãos, que a cruz nessa noite de hoje exerça essa força de atração sobre nós. Levante comigo seus braços e declare: sim, Jesus, nós te reconhecemos. Eu te reconheço como meu único Salvador. Ó cruz gloriosa, ó sangue derramado. E eu te louvo pela tua salvação. Eu te louvo porque eu fui redimido, eu fui remido, justificado por ti, Jesus. Ao teu nome toda a glória, todo o louvor. E eu te apresento nessa noite todas as situações da minha vida que precisam da tua salvação. E te peço, salva-me, Jesus, salva-me, Jesus. Levante os seus braços e peça comigo. Peça, meu irmão, salva-me, Jesus. Salva-me, salva-me de toda tristeza, salva-nos do pecado, salva-nos do comodismo, da frieza espiritual, salva a nossa vida. Nós queremos, Senhor, fazer a experiência da tua salvação nessa noite. Salva cada um de nós. Salva aqueles que se encontram na depressão, na angústia, nos vícios. Salva aqueles que se encontram com problemas familiares. Salva-nos, Senhor. Nós não queremos perecer diante do mundo, não queremos perecer no pecado. Por isso clamamos: salva-me, salva-me, Jesus. Eu quero experimentar na minha vida a força da tua salvação. Agora escute. Quem tem poder para convencer você que Jesus Cristo é o Salvador é o Divino Espírito Santo. Ah, irmão, Ele pode pegar todas essas palavras que foram pregadas e escrever no nosso coração como palavras de fogo. No mundo lá fora estão tentando arrancar o crucifixo dos lugares do nosso peito, mas o Espírito pode colocar a salvação e essa convicção dentro do teu coração nessa noite de hoje. Então dá a mão para o seu irmão junto comigo. Dá a mão para ele. Se você puder, levante a mão do seu irmão e diga: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito. Vem me convencer nessa noite. Me convencer sobre a palavra que foi proclamada. Vem Espírito Santo. Vem Espírito. Testemunhar na minha vida. Testemunhar quem é Jesus Cristo. Vem revelar ao meu coração quem é Jesus. Vem Espírito Santo, dá-me a graça de crer, dá-me a graça de amar, dá-me a graça de aceitar a salvação de Cristo na minha vida. E cantando, peça a presença do Espírito Santo. Espírito, cante bem forte. Enche a minha vida, enche-me com teu poder. Enche-me com teu poder.
Pois de ti eu quero Pois de ser. ti eu quero Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche o meu Mais ser. uma vez, eu acho que você consegue cantar mais forte. Cante, Espírito, Espírito, enche a minha vida. enche a minha vida. Enche-me com teu poder. Enche-me com teu poder. Pois de ti, Pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche o meu ser. Agora cante forte, levantando a mão do irmão. As minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar. E em louvor te adorar. Em louvor te adorar. Diga, meu coração eu quero derramar. Coração eu quero derramar Diante do teu altar. diante do teu altar. As minhas mãos, cante bem forte. As minhas mãos As minhas mãos eu quero levantar. quero levantar. E em louvor E em louvor te adorar. o meu coração O meu coração eu quero derramar. derramar diante do teu altar. Sindaralabaricandarabaria sindarodoriandarabaria sindaralabalaria lavalaria lavalai. Iribiricandarabaria sindarodoriandaralabalaria lavalaria 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 la. Ora lavarala. Iribiricandarabaria sindaralabalaria lavalaria lavalaria la. Agora dê uma salva de palmas para nosso Senhor Jesus Cristo. Mais forte, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Amém. Amém. Pode se sentar. Maravilha. É a maior notícia de toda a terra, sim ou não? Sim. É a maior notícia de toda a terra. E você é bem-aventurado porque você a ouve. Nós vamos preparando o nosso coração para viver isso ao longo de toda essa semana. Os frutos da redenção, da remissão, da justificação na nossa vida. A grande notícia, nosso irmão vinha colocando o pecado como a raiz de todo mal. Agora, não precisa nem ser agrônomo ou nada disso para você saber o seguinte: se você mata uma planta na raiz, o que acontece com ela? Ela morre. Então eu não sei quão frondosa era a árvore dos males na sua vida, mas Jesus desterrou a raiz do mal, expoliou o inimigo, né? E você é livre. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus. Bendito seja Deus. Vamos passar os slides. Vamos viver bem essa semana, irmãos. As leituras da palavra. É lógico que, né, o pessoal não vai conseguir enxergar daí. Vou dizer. Além dos textos citados pelo pregador, pelo Lázaro, que você anotou, né? Alguns vão coincidir com o que está aqui. Outros, ele citou e você anotou. João, capítulo 3, versículo 13 e 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. João, capítulo 14, versículo 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Seguintes. Romanos, capítulo 5, versículo 19. Romanos, capítulo 7, versículo 14. Lembro a vocês o seguinte: quem deixou o e-mail conosco, recebe por e-mail.
Quem não tem e-mail, sabe que vai poder vir aqui no final, para poder, isso fica aqui, vocês anotam no final. Efésios capítulo 4, versículo 13, João capítulo 8, versículo 34, João capítulo 8, de 1 a 11. As passagens bíblicas estão aqui. Pode passar, Bárbara. Do Catecismo da Igreja Católica. Além dos números citados pelo Lázaro, nós convidamos vocês a um estudo do Catecismo, do número 402 ao 421. Para você aprofundar, isso ao longo dessa semana. E nós colocamos aqui 2 questões para você trazer para a sua oração e refletir diante de Deus. A primeira é: eu sou realmente livre? De fato livre? E a segunda: qual é a minha resposta ao amor expresso naquela cruz? Amém? Vamos. Durante essa semana, você vai se comprometer então a tomar um desses textos e fazer o objeto de sua oração em algum momento do dia que você vai consagrar para isso. O tempo dessa oração também é determinado pelo seu coração. Você, diante de Deus, com a palavra aberta, vai fazer uma lectio divina. Você vai ler o texto, vai pedir o Espírito Santo, vai silenciar e vai ouvir. E aí vai pegar o seu diário espiritual e vai anotar aquilo que o Senhor está falando para você. Aquele texto que te chamou a atenção. Você vai escrevendo isso no seu caderno. Eu digo a você, aquele que estiver levando essas coisas a sério, o fruto que você vai tirar desse seminário de vida é incomensurável, não tem medida. Aquele que tiver a capacidade de ir fazendo isso com obediência, vai experimentar um fruto sem medida. Nós convidamos os irmãos a caminharem de mãos dadas com a bem-aventurada Virgem Maria, porque ela é espelho da igreja. A primeira criatura redimida pelo poder de Cristo, Maria. Por antecipação redimida. É isso que o catecismo nos ensina, é isso que a tradição, os pais da igreja ensinam a respeito dela. E Eucaristia, porque a palavra é clara, Esse memorial da paixão é dado. E assim como lá no Egito, Israel comeu o cordeiro, a nova aliança também, nela nós comemos a carne, bebemos o sangue do cordeiro e participamos da sua salvação. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. É isso, meus irmãos. Vamos ficar em pé. Quem acha que foi bom, diga amém. Amém. Quem acha que foi bom, diga aleluia. Aleluia. Pergunta para o irmão, você gostou, irmão? Responda para ele, é apenas a 4ª semana. Apenas a 4ª semana. Nós temos ainda, não chegamos nem na metade do nosso caminho. Glória a Deus, Bendito seja Deus, porque você disse sim e veio. Que bom, e está perseverando. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estivemos aqui reunidos, sempre estaremos, em nome de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Não saia daqui sem dar no mínimo uns 100 abraços, bem dados, Desejando a paz. Merecida a vida, de graça recebi, sou a cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado,